tesouro chamado One Piece. O lendário Gold Roger esconde. Ninguém o encontrou, porque quem vai encontrá-lo sou eu. No dia seguinte, Tatsumi treinava com Shelley e ao lado deles estava Lau. Ele estava pensando onde o seu bando estava. Neste momento Tatsumi joga uma pedra na cabeça de Lau. O que você tá fazendo, seu imbecil? Eu te chamei, mas você não atendeu. No que você estava pensando? Em assuntos pessoais. Entendi. Shelley interromperia o papo e diria que como ela não tinha função no esconderijo ela poderia focar 100% no treino deles. Por que não te deram trabalho? Na cozinha, eu queimava a comida. Na limpeza, eu sujava ainda mais. Nas compras, eu comprava açúcar ao invés de sal. E uma vez acabei centrifugando a Mine. Essa não foi tão ruim, na real, mandou Benzanhão. Fala sério. Shelley me conta um pouco sobre seu passado. Então Shelley falaria de como se tornou uma assassina. Parece que todo mundo aqui teve um passado sombrio. Acho que isso não é para mim. Shelley fala que ele não precisa se preocupar, pois manda bem na cozinha. Ei, lave o seu passado como foi. Não tô a fim de falar. Você disse isso ontem. Mas ainda não tô pronto para falar. Tatsumi falaria que o passado do Lau deveria ser complicado. Shelley responde. Que sabe? Depois disso a Night Raid seria reunida. A Najenda pergunta a Tatsumi se as feridas dele já cicatrizaram e ele responderia que sim. Então a Najenda fala que não tinham informações sobre a arma imperial do Zang e pede para Tatsumi utilizar a arma imperial. Ele diz que com todo prazer em pensamento fala que aquela arma imperial era bem feinha. Quando ele pôs a arma imperial não aconteceu nada. Mas ao forçar ainda mais o poder da arma, ele olharia para as meninas e as veria de roupa de baixo. Tatsumi ficando vermelho tentaria desviar o olhar, mas acabaria olhando para Lau. Ao olhar para Lau, ele veria o passado do mesmo. Ao ver o passado do Lau, ele choraria. O que foi? Idiota. Ao acabar as visões da arma o Tatsumi sentiria dor de cabeça. Akame tiraria a arma da testa de Tatsumi e ela pergunta o que houve e o porquê dele tá chorando. Tatsumi falaria para Lau que conseguiu ver o passado dele. Lau pede para ele não contar a ninguém e ele fala que se ele falar, o Lau sairá da Night Raid e que não tem necessidade de todos eles saberem. Então a Akame começaria a pensar sobre o que era o passado do Lau. O passado dele deve ser bem pesado para ter feito o próprio Tatsumi chorar. O que será que esse garoto passou para ficar tão forte assim? Com isso Tatsumi pergunta se existe alguma arma imperial que possa trazer pessoas de volta à vida e Bulat responde que não e que vida é só uma. Depois de Bulat falar isso, Lau fala a mesma coisa. Ao ouvir isso Tatsumi ficaria triste.
Um tempo depois Leone estaria mostrando a Tatsumi o cabaré da capital, até que em certo momento uns caras que foram enganados pela Leone apareceriam para acabar com eles e os mesmos começariam a fugir. Então depois de fugir, Tatsumi se perderia e encontraria Seiryu e ela o ajudaria a se achar na capital. No esconderijo da Night Raid, Lau estaria olhando as estrelas. Nesse momento Akame chega e se senta ao lado de Lau. Lau fala que o céu estava bonito hoje e a Akame concorda. Akame pergunta o que aconteceu no passado do Lau. Então Lau pergunta a mesma coisa, o que aconteceu no passado de Akame. Então Akame diria que falaria do seu passado, mas depois o Lau também teria que fazer a mesma coisa. Então Akame começaria a falar de seu passado. Quando acabou de falar ela pergunta sobre o passado do Lau. Então Lau tão triste falaria de todo o seu passado. Depois disso, Akame falaria que nunca viu um sofrimento tão grande. Nesse meio tempo, Lau colocaria sua cabeça no ombro de Akame e ela ficaria vermelha. Mas quando percebe, Lau estaria dormindo. Ao acordar, Lau veria que estava do lado de Akame bem próximo. Neste momento Akame acordaria. Lau pergunta o que ela está fazendo. Ela fala que só estava dormindo. Deixa para lá. Enquanto isso, no Império, Esdeat chegaria e iria até o Imperador e iria conversar com o primeiro-ministro. Depois disso, os gados, os servos da Esdeat receberiam a missão de matar um pessoal e incriminar a Night Raid. Os gados, os servos fazem essa missão e todos acreditam que foi a Night Raid. Enquanto isso Tatsumi e Leone estariam em uma missão para matar o dono de um bordel que sequestrava mulheres. Eles concluíram a missão com bastante facilidade. Mine e Shelly estariam voltando para o esconderijo da Night Raid. Mas no meio do caminho, elas encontrariam Seiryu. Por aí a história vai ser igual na história original. Com Mine enfrentando Koro e Shelly quase matando a Seiryu. 15 minutos antes no esconderijo ao falar que estava preocupado com os demais, pois estavam demorando muito e queria dar uma olhada neles. Quando Lau saiu, Tatsumi e Leone chegariam. Então eles perguntam para onde que Lau estava indo. Akame falaria que ele estava indo ver como os outros estavam na missão. Nesse momento com a Night Raid quase toda lá na agenda fala. Vocês confiam mesmo nesse tal de Lau? Afinal a gente não sabe qual foi o passado dele e ele pareceu muito misterioso em não querer revelá-lo. Nesse momento tanto Tatsumi quanto Akame falaria que isso não tem nada a ver. Então Tatsumi falou que não pode falar, pois ele prometeu. Leone fala que Lau não estava ali e eles poderiam contar tranquilamente. Então neste momento Akame revelaria tudo o que Lau falou de seu passado e todos ficariam chocados. Quando Shelly iria levar um tiro, Lau falaria. Room. Shambles. Com isso trocando de lugar com a bala. Importante ressaltar que Lau tinha colocado uma máscara que ele fez. Lau aparece entre Seiryu e Shelly. Seiryu pergunta se ele era um dos maus Night Raid. Lau responde que não tem obrigação de responder isso. Mas nesse momento os reforços chegam. Então Lau se vê diante a uma situação que é obrigado a fugir. Então Lau jogaria 3 pedras para longe e falaria. Room. Shambles. Assim trocando as 3 pedras pelos membros da Night Raid. Ao se afastar um pouco daquela zona tanto Shelly quanto Mine agradeceriam a Lau. Lau fala que provavelmente o rosto das duas vão ficar em cartazes. Mas que cara chato. Como pode ser tão chato? Então todos eles voltariam para a base. Se quiser ver a próxima parte deixa muito like.